Existe uma realidade que faz parte da nossa vida. Na verdade, são realidades que Deus Todo-Poderoso quis que fossem constantemente referências na nossa aventura rumo ao céu. O que é uma instituição? Instituição é qualquer realidade criada por Deus que ultrapassa a pessoa física. O ser humano não é uma instituição, é uma pessoa humana. Já uma instituição, ela é feita de pessoas. Jesus Cristo quis a instituição chamada família. Quis a instituição chamada igreja. Realidades que, aliás, estão correlatas. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Isso já é sinal de uma outra instituição que o Senhor, na plenitude dos tempos, haveria de criar. Ela que, como a família e como todas as outras criaturas, já estava no desígnio de Deus antes que o mundo fosse criado. O Verbo se faz carne, assume a nossa natureza e na cruz estabelece uma nova e eterna aliança. Desposa a igreja. É São Paulo que utiliza esta imagem tão bonita no capítulo 5 da carta aos Efésios. É grande esse mistério de Jesus. Refiro-me à união entre Cristo e a igreja. É óbvio que uma das miras, um dos alvos, uma das, digamos assim, preferências de Satanás é destruir aquilo que Deus criou. Quando Jesus diz o que Deus uniu, o homem não separe, o diabo vai e diz, pois então é exatamente isso que eu quero. É separar, é destruir, é arruinar a família. Não só separando o que Deus uniu, mas também descaracterizando, propondo, por exemplo, novos modelos de família, alternativos a este modelo, segundo os discípulos do diabo, modelo esdrúxulo, modelo ultrapassado, modelo patriarcal, modelo retrógrado, pai, mãe, filhos. Não. Agora, vamos, outra proposta. Não o homem deixa seu pai e sua mãe. Agora é todo mundo, o que quiser, homem com homem, mulher com mulher, enfim. E as crianças, vamos educá-las para que elas escolham qual é o gênero que elas escolhem, que elas querem. O menino pode escolher se quer ser menina, a menina pode escolher se quer ser menino. A dita e famigerada e triste ideologia de gênero destruir a instituição. E, obviamente, a outra instituição, a igreja, não por acaso, no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, Jesus já faz essa advertência que a instituição, igreja, seria objeto da ação de Satanás. Reparem a frase, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as potências do inferno não prevalecerão contra ela. As fustigações do mal, a ação funesta do demônio, nos dias de hoje, a ação ocorre em dois frontes, duas instituições. Porque se ele conseguir fragilizá-las, se ele conseguir desmoralizá-las, se ele conseguir combali-las, seria uma vitória acachapante. Fragilizar a família, instituição divina. Fragilizar a igreja, instituição divina. Essa pequena introdução é importante para nós compreendermos a memória que estamos a celebrar. A memória de São Timóteo e São Tito, bispos. Aqui se reflete particularmente uma nota característica da igreja, a apostolicidade. Creio a igreja una, santa, católica e apostólica. Essa quarta nota característica da igreja, a apostolicidade, denota essa preocupação, esse zelo de nosso Senhor Jesus Cristo pela instituição. Ele quis uma instituição
que fosse primeiro alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos. O apóstolo Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Cristo por pedra angular. Que imagem bonita da carta aos Gálatas e também aos Efésios, capítulo 2. Pois bem, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Pedro é a rocha, os apóstolos também são esse alicerce sobre o qual a igreja está estruturada. E hoje celebramos não 2 apóstolos, mas 2 bispos, que são sucessores dos apóstolos. Nosso Senhor quis uma instituição hierarquizada. A Pedro conferiu a função de pastorear todo o rebanho. Apacenta as minhas ovelhas, disse ele no último capítulo do Evangelho segundo João. Apacenta as minhas ovelhas. E todos os outros apóstolos, sob Pedro, haveriam de governar a igreja. E por onde eles passavam, anunciavam a boa nova, santificavam o povo, dispensavam os sagrados mistérios e cuidavam também de estruturar hierarquicamente a instituição igreja naquelas comunidades. Hoje se destacam 2. Tito foi bispo de Creta, uma ilha no Mediterrâneo. E Timóteo foi bispo de Éfeso, na Turquia atual. Para eles, São Paulo escreveu as chamadas cartas pastorais, que estão no Novo Testamento, a 1 Timóteo, a 2 Timóteo e também a carta a Tito. E reparem bem o cuidado, o zelo do apóstolo Paulo, não só pelas pessoas de Timóteo e de Tito, mas também pela comunidade que Deus Todo-Poderoso a eles confiou por meio da decisão dos apóstolos, no caso aqui, o apóstolo Paulo. Paulo percebe que, morando em Éfeso, cuidando daquela comunidade, o jovem bispo Timóteo tem sofrido tremendamente. Lembro-me das tuas lágrimas e sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Paulo tem consciência de que é enorme a responsabilidade de Timóteo ali na cidade de Éfeso, uma das mais florescentes da Ásia Menor naquele tempo. Aquela comunidade tinha tremendos problemas internos e também externos. Prova disso é o teor da carta que São Paulo escreveu aos Efésios. Ali nós temos problemas de natureza interna, disputas, heresias que eram espalhadas, o evangelho que era deturpado, dissensões na comunidade. Temos também problemas externos, os judeus que perseguiam os cristãos, o risco do paganismo, o risco de se descaracterizar a pureza do evangelho. Malgrado isto, Timóteo não abdica da sua missão e a cumpre até ao fim da vida. Não sabemos qual foi o fim, como Timóteo consumou sua fidelidade a Cristo. De qualquer maneira, nós o honramos hoje como um dos primeiros bispos, ou seja, primeiros sucessores dos apóstolos que conviveram com o próprio apóstolo. São Paulo o chama de Timóteo, meu querido filho. Ele foi gerado na fé pelo apóstolo Paulo. São Paulo pregou a palavra de Deus para ele e batizou Timóteo. Do mesmo jeito, Tito. Outra coisa muito importante é a relação entre instituição igreja e instituição família. Vocês perceberam? Aqui é a única vez no Novo Testamento que a palavra avô aparece. Atenção, vovós, atenção, vovôs. Um pouquinho do perfil, do histórico, do passado, da infância e da adolescência desse querido filho do apóstolo Paulo. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Loide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Reparem como a fé se transmite de geração em geração, no seio da instituição chamada família. A fé dos antepassados até hoje. A minha fé eu recebi da minha mãe. A fé da minha mãe, ela recebeu da sua mãe.
e assim por diante. Lloyd e Eunice, elas tiveram essa fé. Vocês perceberam? Hebreus capítulo 11, versículo 6, se diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé vem da pregação, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos capítulo 10, e isso ocorre ordinariamente no seio da família. O justo viverá da fé, diz a carta aos Romanos, capítulo 1, versículos de 16 a 17. Também no capítulo 2 se trata desse argumento. Ora, o demônio sabe que aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, Marcos 16, 16. Ora, agora juntem tudo isso. O justo viverá da fé, quem crê e for batizado será salvo, e a fé é transmitida no seio da família. Perceberam a raiva de Satanás pela família e pela igreja? Portanto, tudo que o demônio deseja é que numa família não se pregue a fé, não se ensine a fé, não se celebre a fé. Essa família fica fragilizada. Eu pediria à senhora vovó que hoje, mais do que nunca, ficasse assustada, apavorada, se alguém da sua família, se um neto seu não está tendo, não está recebendo e não está praticando, ensinados pelos seus pais, a fé católica apostólica romana. Hoje é dia de a senhora ficar assustada. É um susto bom. É uma chacoalhada para deixar essa preocupação da senhora em estado de alerta e dobrar os seus joelhos, porque muito provavelmente, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem a fé é impossível agradar a Deus. Ora, se sem a fé é impossível agradar a Deus, uma família que não celebra, que não conserva, que não proclama, que não celebra a autêntica fé, está sendo alvo de Satanás e fragilizada, ela corre o risco de chegar a uma separação. E os filhos, talvez, crescerem sem a fé e, quiçá, mudarem de religião ou viverem como cão sem dono, sem a autêntica fé. Senhoras avós, senhores avós, recordo-me da fé sincera que tens. Aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Instituição. A vontade de Deus para os homens. Principalmente, igreja e família. Aqui nós temos esse elo que une as duas instituições. Timóteo, que cresceu no seio de uma família profundamente cristã. Hoje diríamos a avó catolicíssima, a mãe catolicíssima, o filho com a mesma fé pura e sincera, também catolicíssimo. E mais, recorda o apóstolo Paulo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Nas tribulações da família, quando ela passa por dificuldades, é que nós percebemos a importância, a necessidade de uma fé sincera, por meio da qual se sofre com Cristo e não se afasta de Cristo. Minha fé é católica e é nesta hora que eu devo lançar mão dos dispositivos da fé. A palavra de Deus, os sacramentos, mormente a penitência, a Eucaristia, para suportar essas dificuldades, algumas das quais fustigadas por Satanás, que quer a destruição da minha família. Mas, como Timóteo, oriundo de uma família profundamente cristã católica, que recebeu esmerada, polida, sólida, intensa e constante formação católica, sou católico. E nessa fé hei de permanecer até ao fim da minha vida. No salmo que nós cantamos, o evangelho que haveria de ser levado para toda a face da terra, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor,
E o refrão: anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Hoje rendamos graças pelas famílias que anunciam, pelo seu testemunho de uma fé sincera, que pertencem a Jesus, que celebram a sua fé, cujos filhos rezam juntos, quando fazem as refeições e quando as terminam. Uma fé que leva o filho, onde quer que ele se encontre, a conservar, a renovar, a multiplicar, a anunciar aquele hábito tão bonito de ler a palavra de Deus, de frequentar a Santa Missa, de conservar a autêntica, a pura e a verdadeira religião que receberam do berço, na roça, na simplicidade do seu pai, na simplicidade e na pobreza da sua mãe. Repararam no evangelho de hoje como o Senhor, enviando os discípulos em missão, cuida para que eles não partam sozinhos? O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente. E reparem que a prioridade aqui de Jesus é exatamente esta. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Instituição. Realidade feita de pessoas. Realidade que transcende as pessoas. Realidade que é fruto da conjunção de pessoas. Aqui também, já no tirocínio da igreja, 2 a 2. Família é isto. Você sozinho não. Você com outro. Isso para evitar que você se ache o tal. Jesus é de uma psicologia tremenda. Jesus sabe que onde existem dois, duas cabeças pensam. Um corrige o outro, um ajuda o outro, um é o complemento do outro. Façamos uma companheira que lhe seja adequada, disse o Senhor, depois de ter criado Adão. 2 a 2. Cada diocese tem o seu bispo, tem o seu presbitério, tem os leigos, uma instituição hierarquizada, onde ninguém pode se fechar no seu mundo. O fiel católico na paróquia não pode trabalhar sozinho, trabalha com os outros leigos, esses em comunhão com o pároco que naquela paróquia faz as vezes do bispo. Cada pároco na sua paróquia integra com o bispo o presbitério, e o bispo que não trabalha sozinho necessita caminhar também, é o pastor, está à frente do presbitério de todo o laicado. E outra coisa importante no evangelho de hoje, à luz desse raciocínio da instituição, diz o Senhor: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Permanecei naquela mesma casa. Não passeis de casa em casa. Perceberam a preocupação de Jesus nessa micro-realidade chamada igreja doméstica pela Igreja Católica? Casa, pequena comunidade, família. Igreja, grande família. Casa, igrejas domésticas. O núcleo mais belo, primário da Santa Igreja, não só da sociedade. Terminei minha pregação de 30 segundos e de novo peço às avós, fiquem assustadas. Fiquem apavoradas com aquilo que Jesus lhes falou hoje. Mas não é para ficarem nervosas nem desesperadas, que esse susto, que essa chacoalhada, que não foi do bispo, mas foi do próprio Deus, leve vocês com os lábios e também com os joelhos dobrados a fazer tudo o que estiver ao alcance de vocês para incutir, conservar, recordar, exortar, a tempo e fora de tempo, vossos filhos com suas esposas, vossas filhas com seus esposos, vossos netos e bisnetos. Hoje, Jesus me falou com uma clareza tremenda. Lloyd e Eunice, respectivamente, avó e mãe do bispo Timóteo. Fé pura, fé sincera. Tudo o que nós desejamos para chegarmos ao céu, pois o Senhor me falou hoje, sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Instituição. É nosso dever conservá-la, defendê-la e nos orgulharmos dela. No caso, duas. Família, a instituição de Deus para a minha vida. Igreja, a instituição de Deus para a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.